Olá pessoal, falando aqui com vocês é o Thales Maion, do time aqui de Economia Internacional da XP Asset. Vou comentar um pouco com vocês sobre como foi essa primeira semana do Donald Trump como presidente, agora empossado nos Estados Unidos. O Trump começou sendo bastante monitorado pelos mercados, havia uma expectativa grande a respeito de como seria já o seu discurso de posse, quais seriam as atitudes tomadas ali no primeiro dia em respeito a políticas comerciais, imigração, gastos, política tributária, enfim, uma série de fatores ali que estavam sendo minuciosamente monitorados pelos mercados. A verdade que a gente teve foi um Trump que realmente tocou em todos esses temas, mas de uma forma um pouco mais amenizada do que o mercado esperava. Então, por exemplo, na questão das tarifas, o Trump acabou sendo um pouco mais vago, não chegou a ser tão incisivo quanto se imaginava que ele poderia ser contra a China, por exemplo, não anunciou as temidas tarifas de 60% contra a China, que durante a campanha ele indicou que poderia vir já no primeiro dia. Também não foi para cima da União Europeia, não foi para cima do mundo como um todo. Existia um temor ali de que ele anunciasse 10, 20% de tarifas contra o mundo inteiro. Isso também não veio no discurso dele. Foi um discurso que focou mais mesmo nas questões domésticas americanas, então muito na pauta de costumes, a questão do gênero, muito também na questão da imigração, que é um ponto bastante sensível ali para a sociedade americana e foi um dos grandes temas ali também da eleição, de todo o processo da campanha. E aí, no campo imigratório, de fato, ele anunciou algumas medidas, vários decretos já no primeiro dia, tentando interromper pelo menos o fluxo de imigrantes para dentro dos Estados Unidos, também tentando dar início ao processo de deportações de imigrantes ilegais, ainda bastante incerteza sobre quão agressivo vai ser esse processo, se vai ter impacto no mercado de trabalho americano, se sim, que tipo de impacto, quanto poderia jogar para baixo ali, eventualmente até a atividade e para cima a inflação, né? Seria um choque negativo de oferta, muito provavelmente. Mas como focou mais em questões domésticas e menos em questões, por exemplo, da política comercial e tarifária, os mercados acabaram se acalmando um pouco. O dólar, por exemplo, acabou se enfraquecendo perante outras moedas, então o próprio CNH, o yuan chinês, uma vez que se aliviou um pouco esse temor de tarifas, o próprio euro também se beneficiou, mas as moedas em geral, México, Brasil, Chile, Colômbia, enfim, moedas do mundo inteiro se apreciaram frente ao dólar, uma vez que se reduziu esse risco iminente de tarifas e de uma política comercial agressiva. Esse risco não morreu, o Trump apenas parece estar adotando outras prioridades nesse momento. Então ele continua com um discurso de tarifas contra o mundo, continua com um discurso mais protecionista de trazer indústrias de volta para os Estados Unidos, mas ele encomendou investigações que vão ali até 1º de abril, principalmente as contra a China, então não é um foco neste momento. Ele fez sim algumas ameaças mais pontuais, então ameaçou agora para 1º de fevereiro tarifas contra o México e o Canadá, de 25%, por conta ali da questão da imigração, do tráfico de fentanil, mas em geral o mercado acredita que essa ameaça seja um instrumento de negociação, por exemplo, para antecipar a renegociação do tratado comercial do USMCA com México e Canadá. Então o mercado hoje não acredita que efetivamente ele vá impor tarifas contra México e Canadá. Então, por isso, um dos impactos, até trazendo aqui para o Brasil, foi a apreciação da moeda, no sentido de uma calmaria maior, e não foi diferente para outros países, tá? Então a gente estava junto desse bolo. Foi uma história mais de dólar fraco do que efetivamente uma história idiosincrática do Brasil nesse sentido. Além disso, há outros pontos que a gente pode tocar aqui, pensando para o Brasil um pouquinho, como que vai se dar essa negociação com os chineses, por exemplo. A gente sabe que uma das pautas do Trump foi que os chineses comprassem mais produtos agrícolas dos americanos, foi o que aconteceu lá na primeira trade war, em 2018 com 2019, o tal Phase One Deal, o acordo que acalmou um pouco os mercados, foi justamente dos chineses comprarem mais produtos agrícolas americanos, por exemplo, a soja. Então isso poderia ser algo que teria impacto aqui para o Brasil, uma vez que a nossa demanda, a nossa oferta, perdão, que vai para a China, teria que ser redirecionada para algum outro canto do mundo. Então, também existe um pouco de ameaça ali com a questão dos BRICS, se os BRICS se juntassem para tentar utilizar moedas alternativas ao dólar em transações comerciais. O Trump também falou que tarifaria em 100% os países, incluindo o Brasil, mas no momento não parece ser uma prioridade do Trump. Então, de novo, os mercados mostrando um pouco de alívio por conta dessa prioridade, tá, no Trump neste momento mais nas questões internas. Então, acho que os destaques que eu tinha aqui para trazer para vocês eram esses, tá? Agradeço a todos que estejam nos assistindo.